Quando se fala de pecado, a maioria das vezes pensamos em atos terríveis, como o assassinato e o adultério. Mas, vale lembrar que com o passar dos anos, as gerações foram cada vez mais tentando normalizar alguns pecados. Porém, para Deus, a sua prática ainda é horrível. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, está escrito: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Na Bíblia, pecado significa errar o alvo. O pecado é transgredir, se rebelar, desobedecer a Deus, não seguindo seu padrão perfeito. Devido ao pecado, todos ficaram separados de Deus e condenados à triste consequência da morte. O pecado é causa porque existe maldade no mundo. Quem vive no pecado é escravo do pecado, e faz a vontade do diabo, o pai do pecado. A nossa carne é fraca e sujeita a errar. Contudo, Deus enviou Jesus para nos libertar do pecado. Jesus nunca pecou, mas se ofereceu como pagamento pelos nossos pecados. Agora quem recebe Jesus como seu Salvador e vive uma vida separada do mal, fica livre do poder da maldade. Quem vive com Cristo já não será mais escravo do pecado, e ficará unido novamente a Deus. Quando pecar, confesse e abandone o mal. Deus é fiel e justo para perdoar e purificar sua vida. Tome cuidado, irmãos. O pecado faz com que a gente se afaste de Deus. E eu creio que não é isso que você deseja. Nesse vídeo de hoje, eu irei lhe mostrar 4 pecados que são praticados pela geração atual e que Deus odeia muito. Mas antes disso, não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, para receber os próximos vídeos. Primeiro pecado: a mentira. Todos nós sabemos que Deus abomina a mentira. O inimigo de Deus é descrito na Bíblia como o pai da mentira. Sabemos também que Jesus se descreveu como sendo a verdade. Em João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo nos ensina que é possível ser verdadeiramente livre, através do conhecimento da verdade. O povo de Deus deve ser conhecido como um povo que vive a verdade e pela verdade. Portanto, devemos fugir da mentira e não compactuar com os mentirosos. Além disso, vale lembrar que o ato do falso testemunho nos afasta de Deus e do nosso próximo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 25, a Bíblia nos fala: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Às vezes, nós achamos que uma mentirinha não vai fazer mal a ninguém. Porém, a mentira é algo terrível. Além de destruir relacionamentos e causar injustiças, ela pode até matar. E foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Percebe o quanto a mentira pode ser perigosa? Então, abandone esse pecado o mais rápido possível. Escolha Cristo. Segundo pecado: o egoísmo. O egoísta é uma pessoa que busca exclusivamente a sua felicidade e satisfação pessoal. Mais que um sentimento ou característica da personalidade de alguém, a Bíblia nos alerta para o mal dessa propensão natural. O egoísta peca, pois busca excessivamente a realização de seus desejos, sem considerar os de Deus ou os dos outros. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. As atitudes egoístas revelam outros vícios associados, como a ganância, o orgulho, a ostentação, a cobiça, a falsidade, a pretensão e a idolatria. Todos esses vícios são desdobramentos de um coração egoísta.
O cristão deve lutar contra esse pecado, deixando de concentrar a sua vida em si mesmo. Terceiro pecado: a raiva. Quando sentimos raiva, às vezes agimos de forma precipitada, e não pensamos nas consequências. Em João, capítulo 2, nos versículos de número 13 ao 25, é retratado um episódio bastante conhecido. Nesses versículos, podemos ver que Jesus se irou com os comerciantes que estavam vendendo no templo. Porém, em nenhum momento ele pecou. Em Efésios, capítulo 4, versículo 26, a Bíblia nos diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, tome cuidado, irmãos. Pense antes de agir, e não deixe que a raiva controle as suas ações. Quarto pecado: a inveja. A inveja é uma atitude errada que leva a comportamentos pecaminosos. Inveja é querer ter o que outra pessoa tem, ficando ressentido com seu bem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada, e chega mesmo a odiar seu irmão porque tem aquilo que cobiça. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Em vez de ter inveja, devemos amar as pessoas. Amar o nosso próximo é um dos mandamentos mais importantes. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. João, capítulo 15, versículo 12. Esses foram 4 pecados que Deus odeia. Eu sei que há inúmeros outros, mas nesse vídeo eu quis focar apenas nesses. Se você os tem praticado, abandone-os o quanto antes. O Senhor te ama muito, e Ele quer que você viva em comunhão com Ele. Então, peça perdão pelas suas falhas, e creia que apenas Ele, o Senhor nosso Deus, pode mudar a sua vida. Muito obrigado por assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo com um amigo, para que essa mensagem alcance várias pessoas. Que Deus esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.